Maria, a mulher escolhida por Deus, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais agraciada de todas as mulheres, seria ela digna de ser chamada de mediadora entre os homens e o Senhor Jesus? Hoje nós veremos esse assunto em mais um Dúvidas e Curiosidades da Bíblia Sagrada. Bem, aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e estaremos tratando desse assunto intrigante, polêmico e que tem dividido ideias e pensamentos e instituições em todo o mundo. Hoje, portanto, chamaremos a atenção de você para esse pensamento que tem sido majoritário na Igreja Católica Romana. É um pensamento que, com certeza, a maioria dos fiéis católicos defendem de forma veemente. A maioria dos católicos são o que nós denominamos de maximarianos. Defendem que Maria, ela é uma medianeira, uma espécie de intercessora entre os seres humanos e o Senhor Jesus, porque eles veem a pessoa do Senhor Jesus como divina e como ele, por ser divino, se torna um pouco distante, nós necessitamos da intercessão de um ser humano, Maria, para que possamos ter os devidos benefícios conquistados pela cruz. Então, queira ou não, a Igreja Católica enxerga Maria como uma medianeira. E nisso nós estaremos perguntando, tem fundamentação? Essa ideia realmente é embasada nas Escrituras? Ela realmente está dentro de uma dogmática sadia? Tem uma fundamentação nos primeiros pais da Igreja? Por isso, peço a sua atenção para que possamos ver melhor esse assunto. Bem, a Igreja Católica, como já apresentamos para você, ela tem essa perspectiva como uma perspectiva majoritária. A maioria dos católicos pensam dessa maneira. E as prerrogativas, as defesas que eles têm levantado são as seguintes. Eles apelam para essa defesa sobre Maria utilizando os seguintes argumentos. O primeiro, que Maria teve uma imaculada conceição, ou seja, para que ela fosse a mãe do Salvador, ela não poderia ter uma natureza manchada ou maculada pelo pecado, porque senão Jesus seria e teria a sua natureza humana maculada pelo pecado. Portanto, para que Maria pudesse ser a mãe do Salvador, a mãe do Senhor Jesus, ela precisava ter também uma natureza que não fosse afetada pelo pecado original. Assim, ela teve a sua conceição, ou seja, ela foi concebida sem pecado pelos seus pais. Esse é o primeiro argumento levantado pela Igreja Católica. Um segundo argumento defendendo, portanto, essa posição elevada de Maria é que ela é a mãe de Deus, ou o que é denominado como maternidade divina. Esse título é dado a Maria, dando a ela uma prerrogativa de ter essa afinidade, podendo ela sim ser uma intercessora dos seres humanos para com o Senhor Jesus. Afinal de contas, ela é a própria mãe de Deus. Uma terceira prerrogativa defendida pelos católicos para essa defesa dessa posição elevada de Maria é o que é chamado de virgindade perpétua. A partir da perspectiva medieval, principalmente, do pecado à questão sexual, é visto então em Maria que ela de maneira nenhuma foi tocada pelo pecado por ter sido ela também virgem. Além de ter tido uma imaculada conceição, ter sido concebida sem pecado, ela jamais teve uma relação sexual. Isso antes do parto,
nem no período em que ela esteve grávida do Senhor Jesus, nem pós-parto. Ela se manteve virgem de forma perpétua, e isso mostrando então um exemplo de família. José, ela e a pessoa do Senhor Jesus como um exemplo de família, sendo que de maneira nenhuma Maria tenha sido tocada pelo pecado. Claro, como eu falei, por essa perspectiva de uma visão deturpada quanto à questão do sexo e o pecado. E um quarto ponto de vista defendido pelo catolicismo é de que Maria, na verdade, não passou pela morte. Maria ascendeu aos céus, é assunção aos céus. É uma defesa católica de que Maria tem essa posição especial, ela pode interceder, porque, na verdade, ela já está glorificada ao lado do Senhor Jesus, podendo, portanto, receber as orações, interceder pelas pessoas, porque, afinal de contas, ela já está com o Salvador, ela já está com o Senhor nos céus, e por isso teria a resposta para os fenômenos que o catolicismo apresenta como sendo aparições de Maria em diversos lugares. Por isso, tem tanto de nomes de santas e de padroeiras em determinados locais católicos, ligados principalmente à pessoa de Maria e o nome de uma determinada aparição ou do lugar relacionado. Então, a defesa católica é que Maria não passou pela morte, e para isso eles apelam para o sentimentalismo, dizendo que Jesus jamais deixaria sua mãe passar pela morte. Pelo contrário, ele levou ela e a glorificou, e ela já está nos céus, ao seu lado, fazendo esse trabalho especial. Então essa é a visão católica. Para essas defesas, o catolicismo utiliza então versículos, alguns versículos como base também, versículos bíblicos. Dentre eles, nós podemos elucidar alguns aqui. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo 28 e o versículo 30, em que Maria, quando o anjo Gabriel aparece para ela, ela é chamada de bem-aventurada, e também que o anjo Gabriel afirma que foi achado graça nela. Então, o catolicismo vê nessas frases o anjo mesmo destacando uma posição especial de Maria. Em Lucas, capítulo 1, verso 42, quando Isabel vê Maria, e ela afirma: bendita é ela, Maria, entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Essa afirmação, feita por Isabel, é levantada pelo catolicismo como uma base para dizer ela é a mulher superior a todas as demais, porque ela é a única que teve esse título, essa titulação, foi digna dessa expressão. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 3 a 5, quando há o caso ali do primeiro milagre do Senhor Jesus em Caná da Galileia. Está havendo ali a festa, acaba o vinho, e Maria vai ali interpelar, pedindo para que o Senhor Jesus manifestasse a sua glória, e ali o Senhor Jesus faz o primeiro milagre. O catolicismo, então, utiliza esse texto como uma base para dizer, ora, Maria está intercedendo para que Jesus ele intervenha e mostre a sua glória entre nós. E um quarto texto utilizado pelos católicos, muito comum, inclusive, é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, para mostrar o momento em que Cristo está ali agonizando na cruz. Jesus diz que para Maria e para João, apresenta um ao outro como se fosse mãe e filho. Ele até olha para João e diz, eis aí a tua mãe, e aí, mulher, o teu filho. O catolicismo vai apresentar isso, dando margem, então, para dizer que Maria seria a mãe de todos nós, porque, afinal de contas, nós, o apóstolo João, estaria representando todos os discípulos do Senhor Jesus. Bem, são esses os argumentos que o catolicismo utiliza. Além dos textos e das defesas levantadas a Maria, a Igreja Católica utiliza ainda a afirmação de que somente ela pode devidamente utilizar e interpretar as Escrituras, porque através da tradição, a Igreja Católica seria a detentora da verdade.
Então, por isso, eles negam as afirmações protestantes que contestam os argumentos católicos. Então, são essas as informações que o catolicismo tenta levantar para dizer, portanto, e defender de forma enfática que Maria, sim, é intercessora. Além de tudo isso, o catolicismo, principalmente relacionado à perspectiva do alto clero, tem defendido que não há uma idolatria a Maria. Não há o que eles chamam de latria, adoração, porque latria seria somente a Deus. Há o que eles denominam apenas de dúlia, ou dulia, que seria essa veneração. Eles não adoram a Maria, eles veneram a Maria. Então, estes são os principais argumentos católicos quanto à questão de Maria. O protestantismo, portanto, contesta essa afirmação de que Maria seria uma espécie de intercessora ou medianeira, porque não encontra embasamento nem histórico, nem teológico, nem doutrinário e muito menos bíblico para esse tipo de afirmação. Então, de forma paulatina, vejamos isso como o protestantismo, portanto, refuta tais pensamentos católicos. Primeiro, as prerrogativas que o catolicismo levanta a Maria, o protestantismo não enxerga como cabíveis a ela. Por exemplo, a ideia da Imaculada Conceição. O protestantismo não encontra base nisso. Por quê? Porque, afinal de contas, pelas escrituras, realmente, todos os seres humanos foram afetados pelo pecado original. Todos os seres humanos foram atingidos pelo pecado de Adão. Nós vemos isso claramente em Romanos capítulo 5, verso 12 a 21, em que o apóstolo Paulo apresenta ali todos nós sendo atingidos pelo pecado original de Adão. Quando olhamos, por exemplo, em Romanos 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. E lá em Romanos 3, versículo 10, é dito claramente ali que não havia nenhum justo sequer. Ora, Maria faz parte da humanidade. Ela, com certeza, foi atingida também pelo pecado de Adão. Não há sentido para se acreditar, portanto, numa espécie de Imaculada Conceição de um ser humano. Maria é um ser humano comum. Então não teria como, não tem base bíblica para esse tipo de defesa. A própria patrística, os pais da igreja dos primeiros séculos, não defendem de maneira nenhuma uma Imaculada Conceição de Maria. Nós temos exemplos de Tertuliano, Irineu, Orígenes e praticamente todos os pais gregos orientais não defendem que Maria tinha uma natureza sem pecado, ou seja, que ela não tinha sido atingida pelo pecado original. Pelo contrário, todos defendem que ela era uma mulher sim falha, que tinha faltas, que tinha erros, era uma mulher, uma grande serva de Deus, mas era uma mulher comum. Nesse sentido, tinha sido atingida pelo pecado. Logo, não há base para esse tipo de defesa. Pais ocidentais, como Hilário, defendem também a mesma coisa, que Maria tinha sido atingida pelo pecado original. E até Agostinho, que apresenta um apreço especial a Maria, ele vai afirmar de forma categórica que Maria também tinha sido atingida pelo pecado original e ela só foi libertada quando ela passou pelo que ele chama de renascimento, que é a regeneração, o novo nascimento. Então, Maria tinha sido sim atingida pelo pecado original, ela era uma mulher pecadora. Ora, isso é que deixa claro. A ideia da Imaculada Conceição, na verdade, só ganhou força na Idade Média e foi cada vez mais crescendo no meio católico. E ela só foi oficializada pela bula do Papa Pio IX, ou Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. Na verdade, é bem recente para o catolicismo estar defendendo a tradição como uma base para essa afirmação da Imaculada Conceição de Maria. Na verdade, essa tentativa que eles fizeram de dizer que Maria tinha que ter uma natureza pura para gerar a natureza pura do homem Jesus, tentando proteger a natureza do homem Jesus
na verdade, ela é contraditória, porque se Maria tivesse de ter a natureza pura, ou seja, ter uma concepção sem mancha do pecado, os pais de Maria também tinham que ser puros, e assim nós vamos entrar num ciclo infinito. E não tem sentido quando nós já falamos que todos foram afetados pelo pecado. Mas por que Jesus não foi afetado pelo pecado? Ora, irmãos, o Senhor Jesus é pré-existente, Ele é o Logos, Ele é Deus, sempre existiu. Ele é Deus que se fez carne. E outra, a concepção de Jesus é única. Foi o próprio Deus quem gerou no ventre de Maria o corpo do homem Jesus. Então foi o Espírito Santo de Deus que gerou o corpo de Cristo. Por isso que o corpo de Cristo não foi a natureza humana de Cristo afetada pelo pecado jamais, porque o homem Jesus, o ser Jesus, ele tem duas naturezas, ele já é Deus e é santo plenamente, e a sua pessoa é santa. E quando ele se encarnou, ele não foi afetado pelo pecado original, mesmo porque foi uma obra miraculosa o seu nascimento. E não houve de maneira nenhuma transmissão de pecado. Isso é algo que todos os cristãos de todas as eras concordam. Portanto, o Senhor Jesus não necessita desse tipo de defesa para defender a sua pureza de natureza humana. A segunda prerrogativa defendida pelo catolicismo, que seria a maternidade divina, na verdade é uma confusão feita pelos católicos em tentar colocar como uma prerrogativa de soberania da pessoa de Maria. Porque o título Mãe de Deus, Theotokos, que é abrigo de Deus, ele surgiu, na verdade, quando estava havendo o debate sobre a divindade de Jesus. E Alexandre de Alexandria utiliza esse termo para defender que Jesus era Deus. O que ele queria dizer, na verdade, é que Maria era mãe do homem que era Deus. É esse o sentido que ele quer passar. E quando há o concílio de Éfeso, na verdade, ali com o problema de Nestório, que se utiliza novamente esse termo, esse título, Mãe de Deus, é porque Nestório tinha um grande problema em compreender a questão das duas naturezas. Ele entendia que Jesus tinha duas personalidades, e isso era complicado. Então, no concílio de Éfeso, foi ali batido o martelo e dito que Maria era mãe de Deus para defender realmente que o homem Jesus tinha uma só personalidade, mesmo tendo duas naturezas. Por isso, ela é mãe do homem que é Deus. Então, não há base para se acreditar numa soberania de Maria, ou ela está num outro tipo de estado, por ela ser mãe do corpo físico de Jesus. Ela não é mãe da divindade de Cristo, porque Cristo sempre existiu. Ele é o criador de todas as coisas ao lado do Pai. Ele é o criador de Maria, o sustentador de todas as coisas, o sustentador da mulher Maria. Então, na verdade, não há embasamento para esse tipo de pensamento católico. A ideia da virgindade perpétua também não encontra base. Ora, irmãos, não há nenhum texto bíblico que enfatize que Maria foi plenamente virgem, mesmo depois de ter dado à luz ao Senhor Jesus. Apesar de muitos pais da igreja e até alguns protestantes terem defendido essa visão da virgindade perpétua, mas na verdade, alguns pais da igreja como Tertuliano negaram e utilizaram inclusive um texto muito conhecido, que é o texto lá de Mateus 1, versículo 24 e 25, que vai falar justamente isso, que José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz a um filho, ou seja, ao Senhor Jesus. O termo até ou enquanto, dependendo da versão, é o termo grego heos, que é isso mesmo, que significa uma determinação provisória de tempo, ou seja, José não teve relação sexual com a sua esposa Maria até ela dar à luz ao Senhor Jesus. Depois eles viveram uma vida matrimonial normal, ou seja, como um casal, vivendo e tendo vida sexual de forma normal, como era comum. Então, essa ideia não tem um embasamento bíblico,
e muito menos nós podemos utilizar argumentos históricos, apenas de um sentimento, para tentarmos defender algo que não há também necessidade dessa defesa de uma virgindade perpétua, porque nós sabemos que o pecado não tem uma relação direta com o sexo em si. Pelo contrário, o sexo foi abençoado por Deus. A assunção aos céus, essa doutrina, esse pensamento católico, é que não tem embasamento nenhum. Na verdade, ganhou espaço apenas na Idade Média e ele foi oficializado apenas pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950. É algo bem recente. E não era de maneira nenhuma e não foi aceito por nenhum dos pais da igreja do passado. Não há um embasamento histórico devido, a não ser de pensadores católicos da Idade Média para cá. Então, não há um embasamento bíblico para isso, porque, na verdade, somente um ressuscitou e somente um subiu acima de todos os céus. Somente um está plenamente glorificado, somente um está acima de todos. E até ao caso de Elias e Enoque, a Bíblia não diz nada da glorificação deles, mas fala de Jesus. Fala sim da ascensão do Senhor, fala sim dele e vai falar da nossa ascensão, ou seja, que nós vamos subir também aos céus na volta e no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sim vai haver a nossa glorificação e vai ser nesse dia que Maria vai ser devidamente glorificada e vai também ser arrebatada a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Os textos que são apresentados também não têm base para essa defesa levantada pelo catolicismo. Lucas 1, 28 e 30 não apresenta Maria superior às outras mulheres. Pelo contrário, nem elogia Maria em si, mas na verdade mostra o privilégio que ela teve. Ela teve a graça de ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Foi um privilégio. E ela mesmo não se vê como melhor do que as outras, mesmo sendo chamada de bendita entre as mulheres. Lá no versículo 47 do capítulo 1 de Lucas, no Magnificat, que ela levanta o louvor a Deus, ela mesmo se vê como pecadora, porque ela chama Deus de meu Salvador. Ela se vê como uma pessoa que necessita da ação salvadora de Deus na vida dela. Então ela não se vê melhor do que ninguém. Quando você olha, por exemplo, o texto de João 2, versículo 3 até o versículo 5, não há ali amostra nenhuma de que Maria seja uma medianeira para o seu filho, para estar interpelando a Jesus agir. Na verdade, ali foi um caso pontual, era uma festa que com certeza relacionava a família de Maria, de Jesus, estavam ali familiares, conhecidos e amigos, acabou o vinho. Ela foi lá como qualquer pessoa, é algo histórico e pontual. E ela foi pedir para que Jesus viesse e intervir ali para que houvesse sim a continuação daquela festa. E o texto faz a exaltar o Senhor. A Bíblia diz ali que foi vista, não foi a glória de Maria, foi a glória do Senhor Jesus naquela ocasião, porque o primeiro milagre de Cristo aconteceu. E no capítulo 19 de João, no versículo 26 e 27, não é apresentada Maria como uma espécie de mãe da igreja ou mãe de todos os seres humanos. Pelo contrário, ou dos discípulos de Jesus, como a gente tinha falado. Mas, na verdade, Jesus ele confia a um dos seus melhores discípulos o cuidado da sua mãe. É isso que Jesus está fazendo. Está confiando a João o cuidado da sua mãe. Por isso que ele fala daquela maneira. E mais ainda, alguns pensadores acham que, na verdade, João era uma espécie de primo legítimo de Jesus, porque João era filho de Zebedeu e também de Salomé. E Salomé seria uma mulher que seria irmã de Maria. Assim, não existem argumentos devidos para colocar Maria na posição de intercessora ou de medianeira. O catolicismo, os seus argumentos não são plausíveis para isso. E quando você vai ver detalhes sistemáticos, nós vemos mais ainda que é impossível se pensar dessa maneira. Por quê? Primeiro, Maria não era divina. Maria não tinha natureza divina. Jesus, ele sim tem a natureza divina. Ele é Deus que se fez homem, o Theanthropos, o Deus homem. Por isso que ele traz para nós o livre acesso a Deus. Porque, afinal de contas, foi Deus que se fez carne, o Verbo se fez carne
ele esteve entre nós, habitava corporalmente em Cristo a plenitude da divindade. Jesus, ele sim, é plenamente Deus e plenamente homem. Por isso, ele sim é o nosso Salvador e é o mediador nosso entre Deus e o homem. As Escrituras também deixam claro que Maria não foi ela que morreu na cruz. Foi o Senhor Jesus. Por isso, por ele ser o nosso substituto na cruz, a obra expiatória dele, cobrir os nossos pecados, ser ele o nosso justificador, havendo ali a vicariedade da cruz, a nossa maldição cai sobre Jesus e a justiça dele nos é imputada. Por isso que em Cristo nós temos livre acesso a Deus, somos justificados, temos paz com Deus. É ele o nosso mediador, é ele que nos leva à pessoa de Deus. E é ele que está justamente trabalhando em nossas vidas. Maria não pode ser de maneira nenhuma nossa medianeira ou intercessora, porque também ela de maneira nenhuma é apresentada dessa forma na Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, lá no verso 5 e 6, é apresentado que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E não está falando apenas da divindade dele, o texto diz Jesus Cristo, o homem, apresentando a humanidade de Jesus. E no verso 6 é apresentado novamente o que ele fez. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Como em Hebreus capítulo 7, verso 25 diz que ele sim, o Senhor Jesus, está em todo momento intercedendo por nós. E como em 1 João capítulo 2, versículo 1, é dito que filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Então, apresenta novamente a natureza humana de Jesus e a sua divindade. E é interessante a continuação, dizendo que ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então, Jesus Cristo, ele sim, além de ser divino, além de ter se encarnado, ele é o mediador. Ele é quem abre a boca e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é essa mediação, é o Jesus homem. Ele já está entre nós, é um ser humano. Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. A Bíblia quer enfatizar essas duas naturezas do Senhor Jesus, as plenas naturezas do Senhor Jesus, a união hipostática de Cristo. Portanto, não é cabível se ver em Maria essas prerrogativas dela ser mediadora, medianeira, intercessora, de maneira nenhuma. E mais ainda, ela não pode estar de maneira nenhuma ouvindo as orações de todos os seres humanos. Ora, irmãos, só de cristãos nós temos mais de 2 bilhões de pessoas. Maria não é onisciente para ela ouvir essas orações. Só Deus é que ouve e que sabe o que nós pensamos. Só Deus, Jesus, ao lado do Pai e do Espírito Santo, a Santa Trindade. Maria não é onipresente para ela estar conosco nos nossos sofrimentos, para ela estar conosco em cada angústia. Mas o Senhor sim, a Bíblia deixa claro que ele junto com o Pai veio fazer morada em nós e o Espírito Santo habita em nós. Maria não é onipotente, ela não pode resolver as questões. Só o Senhor Deus é que tem o poder para fazer todas essas coisas. Por isso, que não podemos dar a Maria o que ela realmente não tem. Ela é uma serva de Deus, o maior exemplo de mulher da história. Foi a mãe do nosso Salvador, deve ser reverenciada, respeitada e amada. Mas ela é uma mulher que foi salva pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a obra vicária na cruz do Calvário. Portanto, o protestantismo não aceita o que o catolicismo maximariano tanto prega. O protestantismo, ele enxerga que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse argumento católico de dizer que só o catolicismo pode interpretar as Escrituras é totalmente fora de realidade, porque afinal de contas, o Antigo Testamento já existia antes mesmo até da manifestação do cristianismo. E mais ainda, o catolicismo romano, como nós enxergamos hoje, só foi se organizar do 6º século em diante.
e é totalmente fora de questões de padrão do que os pais da igreja mesmo ensinavam. E mais ainda, quando nós vemos essa questão, o Novo Testamento, ele foi sendo desenvolvido já pelos apóstolos e o processo de canonização já foi sendo feito à medida em que os textos iam sendo escritos. Inclusive o apóstolo Pedro já coloca os escritos paulinos como sendo escrituras sagradas. Então, o Novo Testamento já era aceito pela igreja. O processo de canonização foi um processo natural, porque diante das heresias que foram aparecendo, foi necessário que a igreja apenas nos séculos seguintes, no século 2, 3 em diante, ela apenas determinasse os escritos que deveriam ser realmente tidos como escritos sem erros, sem falhas, ou seja, infalíveis. Então, a Igreja Católica não pode bater no peito e dizer que tem as prerrogativas para isso. A tradição não dá isso para ela. Pelo contrário, todos nós cristãos temos livre acesso às Escrituras e elas sim são a nossa norma de fé e de prática. É nas Escrituras que nós encontramos o fundamento do que nós cremos. Amamos a Maria como uma serva de Deus, como exemplo, mas ela não é a nossa medianeira, não é a nossa intercessora, não está acolhendo orações, nem está interpelando nos céus por nós. Ela está esperando o retorno do Senhor Jesus para ela ser ressuscitada e glorificada. E nós vemos ela apenas como um grande exemplo para nós. Quem realmente é digno dessa honra e glória é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que nos leva a Deus. Foi Ele que foi suspenso na cruz. Foi Ele que trouxe a glória de Deus para nós e levou-nos para a presença de Deus. Então é nisso que nós cada vez mais agradecemos a Deus pela misericórdia e pela graça dele em nossas vidas. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei e continue assistindo os demais vídeos que nós estaremos trazendo para você. Nosso objetivo é levar o conhecimento da Palavra de Deus. Se inscreva, portanto, no nosso canal, participe mais e mais, deixando a sua dúvida, para que nós possamos produzir novos vídeos para ajudar você. E se você puder, mais do que nunca, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, porque é uma ferramenta importante de aprendizagem e também de evangelização. Que Deus em Cristo vos abençoe.